Meu nome é Vinícius Gravito, eu sou arquiteto de soluções na Run2Biz. E a ideia é mostrar um pouquinho da nossa plataforma, o ForBiz, o que ela pode fazer em diversos aspectos, não só na parte de gestão de serviço, né? Não só para a área de TI, mas para diversos outros departamentos da corporação. Por exemplo, recursos humanos, administração predial, financeiro, né, parte de atendimento, omnichannel, mas também os processos iTunes, nós vamos pensar alguns, mostrar um pouco da plataforma e o que ela entrega em termos de resultado, como ela consegue ajudar a reduzir custos, os benefícios, toda a parte de tomada de decisão em tempo real, tá? Então, o que nós vamos ver hoje? O que é a plataforma ForBiz? Um overview da plataforma, onde nós vamos abordar diversos pontos, como eu citei, incluindo o atendimento à Lei Geral de Proteção de Dados, esse apoio que a plataforma já tem nativamente, os benefícios para o seu negócio e as principais vantagens que tem para os clientes, principalmente empresas que são prestadoras de serviço. Bom, pessoal, é uma apresentação que ela não é técnica, é uma navegação que vai ter dentro do produto. E aí eu vou começar falando sobre a parte inicial. Quando o cliente vai conectar, né? Então, essa é a parte de login, a plataforma é multilíngue, trabalha com português, inglês e espanhol nativamente. Pode ser integrado com qualquer tipo de AD ou qualquer coisa de diretório ativo, OpenODAP, FilePlanet, assim por diante. Então, a partir do momento que é feito o login, o ForBiz ele tem a capacidade de fazer a gestão multicontratos. Então, o que isso quer dizer? Quando você é um provedor de serviço, por exemplo, e você quer atender todos os seus clientes de forma customizada, cada um com o seu portal, com a sua identidade visual, sem a necessidade de código, o ForBiz consegue fazer isso de maneira muito simples e ágil. Se você quer fazer o atendimento aos seus clientes internos, você quer fazer a criação de um portal de TI, um portal para recursos humanos, um portal para administração predial e mesclar com esse atendimento ao seu cliente, você também consegue. Então, aqui nessa apresentação, eu estou como administrador e eu tenho, né, 2 portais que foram criados. Um focado para a parte de solicitação e o outro a administração, né, por dentro do portal, e depois eu vou mostrar outras características da ferramenta. Então, aqui eu vou entrar como solicitante. Inicialmente, você já tem algumas coisas que diferenciam o ForBiz de outras plataformas de mercado. Então, você consegue colocar notificações de acordo com o tema, para um grupo específico, para um cliente específico, de coisas que estão acontecendo no ambiente. Você já possui aqui o seu chatbot, que é a Helper, fazendo toda a parte de atendimento. Então, você consegue conversar com o bot, esse bot te auxilia na tomada de decisão, é integrado com a base de conhecimento, tem integração também ao Omnichannel com Twitter, Facebook, WhatsApp. Então, aqui você tem toda a parte de mensageria e bot, que depois nós podemos explorar, integração com o sistema de VoIP e base de conhecimento. O ForBiz é uma plataforma certificada nos 16 processos da Pink Elephant, pela Pink Verify no Canadá, então ela já possui todos os processos integrados nativamente, e eles não são módulos, tá? Então, tudo que eu vou apresentar para vocês de processo ITIL já está incluso dentro da plataforma com a mesma licença. Então, base de conhecimento e a gestão à vista, porque hoje, com a questão da mobilidade, você pode também ter no seu dispositivo móvel, tablet, você apresenta para o seu cliente final os gráficos, os dashboards, você sempre vai prover informações de alta relevância, é um BI para o seu cliente final. E nós já temos integração nativa com Google Data Studio e com Power BI. Então, aqui na experiência que nós temos do cliente final, você também consegue checar a saúde dos serviços, a disponibilidade dos serviços. Eu vou falar mais um pouquinho, porque o ForBiz também possui aí uma funcionalidade de IOPS, né? Então, eu vou falar um pouquinho esse sim é um módulo de IOPS, onde você vê a disponibilidade dos serviços, o próprio cliente consegue ver como é que está a topologia da rede dele, entre outras coisas. E aí, por fim, né, o catálogo de serviço,
como eu comentei, eu poderia ter criado um catálogo de serviço, né? Um portal para cada linha de serviço, ou simplesmente, como eu fiz aqui, um portal único para com todos os serviços. Então, poderia pesquisar, vou fazer uma simulação, né, de abertura, de atualização de notebook, e aí vai me trazer um formulário. Esses formulários que estão aqui dentro do Forbis, eles são customizados sem código ou low code, com baixíssima quantidade de código, dependendo da necessidade. Então, eu tenho uma necessidade aqui de atualizar o notebook, eu estou abrindo uma solicitação, e essa solicitação, se você abstrair e recordar que todo departamento de uma corporação, ele provê serviço internamente ou externamente, todo departamento tem um catálogo de serviço. E você pode criar para cada um deles formulários específicos. Fazer uma pesquisa básica na Receita Federal, já trouxe todos os dados, tenho aqui todas as informações, o Forbis, eu vou mostrar para vocês também, tem a capacidade de múltiplas integrações, já trouxe aqui todas as informações, eu vou digitar aqui Forbis evento, poderia adicionar anexos, caso eu tivesse aqui itens de configuração, selecionar o meu item de configuração, vou gravar e estou criando a solicitação. A solicitação foi criada e aí eu já tenho o meu número do ticket, que ele pode ser acompanhado pelo próprio portal através da parte Minhas Solicitações. Então aqui o próprio solicitante tem a visão global do que ele solicitou, o histórico de como tudo está acontecendo. Ele pode fazer um chat com o analista que está atendendo aquela solicitação, sem problema nenhum, pode cancelar o ticket e aqui ele tem um acompanhamento. Além disso, o Forbis permite que, por ele ter o Tasker, que é um Kanban nativo da plataforma, que os clientes possam participar, seja visualizando, seja ativamente, de diversos projetos. Então, dentro do Tasker, você consegue criar diversos workspaces, quadros e verificar as atividades. Pode-se também criar novas listas. E aí, se tiver permissão, vai conseguir ver e aí, inclusive, taguear as informações. Tem o checklist, pode adicionar outros checklists, fazer apontamento de horas e assim por diante. E se marcar aqui e clicar no sininho para acompanhar, todas as vezes que houver uma alteração, né, dessa atividade, você vai ser notificado, seja no seu celular ou dentro do portal. Então, você consegue acompanhar os projetos, né? O Forbis, ele tem tanto a gestão de projeto tradicional, PMBOK, quanto a parte de projetos ágil. E aí você tem toda essa parte à disposição para o seu cliente, para o seu usuário final. Para vocês verem, aqui eu tenho uma cópia desse portal, mas aqui como administrador, com muito mais possibilidades, integrações com Office 365, Salesforce. Tenho aqui uma visão incremental do meu IOPS, colocando aqui o que aconteceu nos últimos 30 dias, né? Eu consigo ter toda a parte preditiva, ver tudo isso acontecendo em tempo real, né? O próprio administrador da plataforma consegue ver o que está acontecendo dentro da corporação, acessar toda a parte de regras de negócio, assim por diante, sem ainda ter acessado a própria plataforma. Então, o Forbis tem como característica nos seus portais ser uma plataforma que te permite a criação de diversos portais sem a necessidade de código e trazer todos os sistemas, né, de maneira integrada para um portal único, promovendo, sim, o verdadeiro digital workspace, seja para o solicitante, seja para a equipe técnica. Isso posto, agora nós vamos passar para a perspectiva do analista para fazer o atendimento daquele chamado e falar de mais algumas coisas que tem dentro do Forbis. Então, vou propositalmente deixar aqui o catálogo de serviço aberto, o formulário que nós abrimos, tá? Então, vou deixar aqui esse formulário e aqui eu vou duplicar a aba e eu vou passar para a perspectiva do analista. Acessar o sistema. Então, quando você acessa o Forbis como analista, a primeira coisa que você vê são os processos, os 16 processos certificados, toda a parte de BI, né? Todos os relatórios em tempo real, você tem as informações aqui atualizadas, né?
de todos os processos. Na navegação básica, você tem aqui os painéis, aqui em cima você tem a opção de todos os processos do Kanban, que é o Tasker, o Tracker, que é a parte de workflow. Aqui você também tem uma visão, né, do motor de workflow, da parte de Kanban, os processos todos certificados. Então, essa é a plataforma nativa, é como ela é instalada por não ser modular. Então, algumas coisas que tem de diferente no Forbis. Forbis tem uma plataforma de gamificação interna, aonde, quando nós pensamos na parte de atendimento de call center, né, você pode criar competições. Nesse caso aqui, eu tenho o tema de um barquinho, e aí, dentro desse tema, você pode criar regra, né? Por exemplo, se o chamado for atendido, né, uma solicitação, não importa o departamento, for atendido dentro do SLA, não houve reabertura, o cliente ficou satisfeito com a solução, você vai ganhar um ponto. E essa temática você pode alterar. Nós utilizamos a Octalysis como framework de gamificação dentro da Run2Biz, porque esse framework que foi desenvolvido pelo Yu-Kai Chao é o que melhor se aplica, por ele possuir 8 core drives, ele trabalhar diferentes elementos, né, dentro da corporação para promover melhor engajamento, fazer com que o pessoal perceba que o trabalho é como se fosse um jogo, que ele se torne cada vez mais prazeroso, aumentando o engajamento e o resultado da corporação. E aí, essa pontuação que é feita, você pode, dentro da loja virtual da própria corporação, criar um dia de folga, um curso, uma certificação, coisas que vão beneficiar o seu colaborador, que vão beneficiar o seu cliente. Um exemplo de gamificação que a gente tem feito: os clientes que utilizam chatbot, pesquisam a base de conhecimento e o bot registra que ele resolveu o chamado para um cliente, o cliente não abriu a solicitação para a equipe de atendimento, ele acaba ganhando uma pontuação e acaba sendo também premiado, seja com um café da manhã, com um treinamento, e assim, né, de acordo com a regra de negócio da corporação, você consegue propor diversos premiações, né, para que sejam trocadas. Outra coisa é que aqui mesmo, dentro da parte de AIOps, você consegue já visualizar toda a parte de como está a sua infraestrutura. Então, rapidamente, você vê os dashboards e aqui você já tem toda a parte de análise preditiva. Porque o Forbis, quando eu for mostrar o CMDB para vocês, ele pega e a inteligência artificial dele já identifica tudo que teve como comportamento, ele já te dá a previsão dos próximos dias. Então, ele já sabe se vai cair, se você vai ter um problema de degradação. Ele consegue, através dos seus workflows, né, que eu vou mostrar também, ter toda a parte de ação automatizada para que você possa fazer isso de forma rápida. Tá? Bom, então agora vamos mostrar um pouco dos processos. Falar sobre gestão de tickets. Vou falar um pouco sobre a gestão de mudanças do nosso CMDB. E aí, nisso, já vou começar a colocar novas tecnologias. Vamos falar do Tracker na parte de workflow e também do Builder, que faz toda a parte de customização. Então, passando agora para a experiência do analista. Aqui nós temos a tela de tickets, que é onde tem todos os incidentes, requisições, tudo que é aberto para atendimento do analista. Como eu comentei, eu estou como administrador, então eu tenho acesso a tudo, mas essa visão era dividida em duas grandes partes. A primeira é a visão do atendente. Então, o próprio gestor consegue verificar como está a distribuição dos chamados dentro das filas de atendimento das equipes. Essa base de tickets, tem aproximadamente 8.000 tickets, vai se transformar em cards, e aí você tem as visões, né? Incidente, requisição, todos os campos são filtros, você vai compactar e a partir daqui você já faz a distribuição e a priorização dos chamados. Então, eu já estou fazendo a delegação desses chamados para que isso possa ser atendido mais rapidamente. Então, você consegue fazer essa gestão aqui. Outro ponto importante para o gestor é a parte de mapa, porque o Forbis, ele tem um aplicativo móvel, está aberto aqui do meu lado, meu celular, e ele é georreferenciado.
Então, eu estou exatamente aqui, né, no escritório, e aí eu estou com o meu celular aberto e ele faz toda a parte de check-in, check-out, captura. Se tiver clientes com chamados aqui em volta, ele vai já reconhecer esses clientes, já vai sugerir para que eu atenda esses chamados. Então, você tem toda a parte de georreferenciamento dos tickets e pode fazer a parte de field service. E por último, mas não menos importante, talvez o mais importante, é a parte de workflow, que é por onde que esse ticket já passou. Aí eu já sei aqui que o ticket passou por essas duas caixas e está parado aqui na parte de atividades. Então, eu vou fazer o atendimento a esse ticket. Vou clicar duas vezes. Eu tenho aqui as informações do solicitante, o histórico da solicitação, toda a parte de integração com os outros processos já nativa, gestão de projetos, base de conhecimento, CMDB, problema, mudança, liberação. Então, você já tem tudo isso pronto. Qual é o portfólio, o catálogo de serviço, quem que é o contrato ou unidade de negócio, para quem que está servindo esse portfólio. E aí tem aqui a solicitação que nós abrimos, né, com os formulários customizados. Se eu precisar fazer algum comentário ou apontamento de horas de maneira muito simples e rápida, você pode colocar aqui, e ele já envia e-mail, ou eu faço o lançamento de horas, quanto tempo eu trabalhei para contabilizar isso. E aí basta eu clicar em resolvido, selecionar a causa e a categoria da solução, botar aqui o que foi feito. Para facilitar a criação de base de conhecimento, o analista, né, escrevendo uma melhor descrição do que foi realizado, você já pode gravar isso na base de conhecimento. Basta clicar em gravar e enviar e a solicitação está resolvida. Então, ela foi resolvida, gravar e enviar, e o chamado está fechado. E aí, se eu tivesse dentro de uma gamificação, eu ganharia lá o meu pontinho por ter atendido o meu chamado num tempo adequado. Então, a primeira pergunta que o pessoal faz é: como é que é customizado tudo isso? Como é que eu consigo fazer a customização desses formulários, desse portal? Então, e dos fluxos, né? Então, eu vou virar aqui e vou mostrar para vocês como é que são primeiro customizados os workflows e depois os fluxos, porque a partir daí vocês vão entender todo o restante da plataforma. Então, aqui eu tenho o meu workflow e eu vou fazer uma customização dele, né? Customização com parâmetros, né? Porque aqui você não precisa, não tem a necessidade de códigos. Eu vou vir aqui dentro do tracker, tá? Esse fluxo chama solicitação de serviço gamificação. Vou entrar aqui dentro do processo, vou digitar aqui gamificação. Todos os fluxos são versionados, tá? Então você consegue atuar de maneira muito simples. Perceba que o que eu vou apresentar agora para vocês está disponível em todos os outros processos que eu comentei, mudança, problema e assim por diante. E aí eu vou para o diagrama. Tudo dentro do ForBis é workflow, é anotação BPMN. Então, basta um evento de início, você vai arrastar para dentro da tela. Atividades. Poxa, como é que eu faço uma atividade de aprovação? Arrasto a atividade para dentro da tela, falo que é uma tarefa de aprovação. Quem vai atender essa tarefa de aprovação é o meu cliente. Vou adicionar. Feito isso, finalizo. Faço o vínculo aqui. Opa. Está criado, e aí aqui eu vou deixar aberto que a gente vai continuar customizando. Então, criar aqui uma tarefa de aprovação de maneira muito simples e ágil. Tarefa, aprovação. Poderia trabalhar com outras aprovações? Poderia, sem problema nenhum. Então, aqui já criou meu workflow. Isso se aplica a incidente, requisição, problema, mudança, liberação e assim por diante. Aí algumas extensões, né? Parte de comunicação REST, integração com o Watson, apesar de nós termos a nossa própria inteligência artificial, notificação, gateway, swim lanes, tudo que tem, né, de uma certa forma num BPM, e aí ele já gera a documentação automática para a gente, né? E aí eu vou mostrar aqui que, além de você colocar isso, você pode utilizar componentes de integração. Então, quando eu salvar esse fluxo ele vai se tornar, né, eu vou precisar fechar aqui, ele vai se tornar já funcional.
mas eu posso trazer camadas de integração. Então, como é que são feitas as integrações dentro da plataforma utilizando o Neuro para eu criar componentes de integração, customizar telas e aí poder personalizar o restante dos meus processos? Vamos lá. Dentro da plataforma existe o Builder, onde ele permite que eu crie aplicações inteiras, né, através de integração, formulários e fluxos de integração. Então, aqui dentro desse cenário, a primeira coisa que eu tenho é a aplicação. Então, eu vou criar uma aplicação aqui dentro, onde essa aplicação permite que eu tenha mapeado o meu próprio banco de dados, caso eu precise, ou outros bancos de dados. E aí você pode utilizar os nossos BIs, caso você integre com outro banco de dados, para mostrar, né, fazer a concatenação desses dados e apresentar. Então, aqui eu já fiz a integração, né, com um banco de dados e trouxe automaticamente todos os campos. A partir daí, eu posso criar telas. Então, eu vou para a parte de formulários. Dentro da parte de formulários, eu vou vir aqui, opa, digitei errado, eu vou vir aqui e ele vai me mostrar um formulário. Se eu quiser codificar, eu venho aqui na página de formulário padrão e aí eu posso mudar meu HTML, mudar, né, sobrescrever o controller, porque utiliza AngularJS. Como eu não sei codificar, eu vou vir para o desenho de tela e observem, né, que é exatamente a mesma tela. Então, eu vou vir aqui dentro do meu formulário, eu posso adicionar abas, né, então criar diversas abas e controlar elas por status e assim por diante. Eu vou vir aqui e vou adicionar uma nova linha. Posso adicionar campos, né, simplesmente arrastando e soltando como um campo de assinatura, ou pegar campos que são oriundos de uma integração. Então, vou digitar aqui, vou pegar da minha integração de CEP, vou pegar aqui esse campo e vou escrever aqui apresentação, apresentação. E aí eu vou salvar, como tudo dentro do Forbis é versionado, também é versionado os fluxos, os formulários. Fiz, salvei, vou apertar um F5 aqui e se eu não cometi o erro do Bill Gates, não vai dar tela azul e ele vai estar aqui disponível para ser utilizado já automaticamente. Então você consegue criar formulários para todos os seus serviços que vão ser geridos, para solicitações dos seus clientes e até novas aplicações de maneira muito simples e ágil. E por fim, vou criar componentes. Então aqui meu componente de fluxo de integração, ele também trabalha com a parte de BPMN2. Então eu tenho aqui variáveis que são criadas sem código e aí eu tenho o diagrama também, mais um BPM. Percebam que mesmo a integração REST, elas são somente parâmetros. Então, aqui eu tenho eventos, né, de início, fim, conexão com qualquer tipo de banco de dados, componentes, né, integração REST, integração SOAP, Watson, Twitter, Facebook, WhatsApp, transformador para tratamento de eventos, tarefas de negócio, e aqui na parte avançada nós temos alguns componentes já prontos, né? Como, por exemplo, LinkedIn, eBay. Só que os produtos evoluem e nós não somos diferentes. Então, o que nós fazemos? Criamos esse fluxo que chama Snow Integration e ele se transforma num componente de integração. E aonde que ele fica disponível? Aqui no meu workflow. Basta eu arrastar para dentro da tela. E agora, o que eu tenho? Eu tenho uma aprovação, depois de aprovado, eu vou fazer uma transação com qualquer base externa, conforme eu mostrei, e aí eu encerro esse fluxo. E ele pode ser salvo e versionado. Então, você consegue criar novos formulários, novas aplicações e fazer todo o atendimento do seu cliente de maneira omnichannel. Uma outra forma de mostrar a simplicidade do Forbis é quando você vem na camada omnichannel e ele mostra para você o quão simples é você fazer essa integração. Para fazer uma integração com o Omnichannel, basta você vir aqui, caso você queira utilizar esse componente, selecionar Facebook, coloca o grupo, a atividade, o token de acesso, basta gravar e já está feita a integração. O Messenger do seu Facebook já está abrindo chamado dentro do Forbis. E se você estiver utilizando a Helper como inteligência artificial,
o que vem do Facebook vai primeiro para a inteligência artificial e aí só o transbordo cai para o analista. Então você vê que de maneira muito simples você consegue atender todos esses objetivos. Bom, continuando, pessoal, vou fechar aqui essas abas. Vou falar um pouquinho do processo de mudança, lembrando que além de portais customizáveis, gestão de múltiplos clientes, nós temos todos os processos do ITIL certificado, eu estou pensando alguns, né? E você consegue fazer toda essa personalização de workflow e formulários conforme eu mostrei para você. Então aqui uma pincelada rápida sobre a parte de mudança. O Forbis ele já está sendo trabalhado para a certificação do ITIL 4, que não serão mais processos, serão práticas, já existem 17 disponíveis o questionário para certificação e serão ao todo 21. E eles trabalham muito dentro do ITIL 4 agora a questão da cadeia de valor, né, dos value streams. E nós já estamos trabalhando toda a parte de integração e uma das grandes mudanças é a parte de você poder trabalhar com portfólios de mudança para as mais diversas áreas. Mudanças corporativas, mudanças de TI, mudança dentro do seu RH. Então, tudo que vai ter dentro da corporação são mudanças, mas não como era antigamente. Porque aqui você, além de fazer a parte de gestão de risco, que coopera com a parte da Lei Geral de Proteção de Dados, que eu vou falar mais a seguir, ele também consegue fazer a parte de análise de risco em relação ao ambiente, integração com todos os processos e aqui o Kanban. Lembra lá no início que eu mostrei a parte do Kanban e aí eu peguei um workspace de RH? Eu posso reutilizar ele aqui. E aí eu consigo também fazer com que as pessoas trabalhem dentro da mudança, da liberação, utilizando métodos ágeis. Você consegue criar mudanças organizacionais e as pessoas vão atender cards como se fossem solicitações de uma maneira menos burocrática, né? Fazendo realmente a geração da cadeia de valor. Com isso, você reduz esforço, reduz gaps, consegue orquestrar, tem uma visão 360, né, do que está acontecendo dentro do seu processo. E aí aqui a integração com o CMDB, que eu vou falar rapidinho, liberação, problema e todos os outros processos. Seguindo na linha, um ponto bastante importante é falar sobre o CMDB. O CMDB do Forbis, ele já possui integrado a ele a parte de gestão de eventos, que é integrado nativamente com o Nagios e com os Zabbix, mas pode ser integrado via web service com qualquer outra plataforma, e ele vai trazer os dados. Então aqui eu vou escolher um computador, os campos da esquerda são os dados do inventário, os campos da direita são campos personalizados, como vocês viram a parte de criação, e aí eu vou ter aqui os serviços que estão dentro do computador, o que retornou do meu inventário, a parte de contas, softwares, ambientes, redes, e isso tenho que recordar que o CMDB, você pode acoplar a ele, além da gestão de eventos que já está, a nossa ferramenta de IOPS. Então, ela vai trabalhar não só como monitoração, como predição, e eu vou mostrar para vocês como é que é feito isso. Parte do que tem dentro do computador aqui. Relacionamentos, né? Então, relacionamento com serviços, relacionamentos com outros itens de configuração, as requisições vinculadas a ESC, os incidentes, os problemas, mudanças, e aí aqui todos os processos, acesso remoto, então todo o acesso remoto que é feito pelo Forbis é gravado, e a parte de capacidade, então eu consigo ver, né, a capacidade desse item de configuração. Só que tem uma coisa bastante importante, como eu tenho capacidade, eu tenho relacionamento, eu tenho mapa dinâmico desses serviços. Então, eu vou ter uma visão de como é que está esse mapa, e aí eu vou querer ver a parte de análise de causa raiz. Eu sei que se eu mexer nesse item de configuração, ele está sustentando alguns serviços de negócio, e aí eu consigo navegar para dentro desse serviço se eu quiser, tá? Eu consigo vir aqui, navegar para dentro dele, ver detalhe, o relacionamento a partir dele, e aqui eu tenho a capacidade total, então eu posso começar a fazer as simulações. Vou crescer a minha operação em 100%. Ele vai me dar um warning, olha, provavelmente você vai estar aqui, ó, 124 de 128, você vai estar muito próximo do seu threshold, né, do seu limite.
Ou, por exemplo, chegar aqui e falar assim: olha, vai ter um aumento de 120%. Ele vai falar: ó, vai cair a infraestrutura. E antes de você fazer qualquer coisa, como já está vinculado à mudança, à liberação, você consegue aqui já fazer esse estudo para que você consiga ter melhores mudanças, ter uma visão, né, geral do seu ambiente, isso sem falar a parte de AIOps. Bom, pessoal, continuando mais um pouquinho, vou falar para vocês agora da parte de LGPD. Dentro da plataforma Forbis, existe também todo um portfólio de LGPD e o portal que nós chamamos de GRCS, e você pode, como eu mostrei, criar diversos portais do controlador, do DPO e assim por diante. E aí você consegue, já tem, né, um portfólio específico que atende às necessidades da Lei Geral de Proteção de Dados, tanto para o seu cliente interno quanto cliente externo apoiado com inteligência artificial. Mas o grande diferencial que nós temos, além de toda a camada de integração, é poder fazer o tratamento dos dados já com todo um portfólio que é baseado dentro da parte de continuidade, base de conhecimento, aonde o Forbis ele já vem com todas as medidas de recuperação que são apontadas, né, como necessárias dentro da Lei Geral de Proteção de Dados e também atende, né, ajuda a atender a GDPR e a CCPA. Então aqui você vai ter todas as características, né, de escopo, política que vai ser utilizada, qual é o projeto. Então, nesse caso, nesse cenário de aquisição, desenvolvimento e manutenção de sistemas, o que eu preciso fazer, quais são os projetos, quem está envolvido, quais são as normas, quais são as políticas, e tudo isso já está integrado na base de conhecimento. Requisitos e estratégias, né? Vou falar assim bem rapidamente. Como é que aquisição, desenvolvimento e manutenção de sistemas, um possível vazamento de dados, qual que é o impacto que isso tem dentro da corporação? Como é que isso impacta a função vital? Como é que é a minha análise de negócio para cada uma das funções vitais? Qual que é o custo desse vazamento que eu tenho? E aí, a partir das funções vitais e do impacto no negócio, a ferramenta propõe cenários, e aí você cria esses cenários, e aí ele vai te falar, de acordo com as ameaças que foram colocadas e os planos de tratativa que estão sendo utilizados, como é que isso vai acontecer? Qual que é a possibilidade de acontecer? É mais alto ou mais baixo? Qual o percentual de que isso ocorra? Então, a plataforma te dá uma visão geral disso, tá? E aí toda a parte de estratégia para a continuidade dos serviços associado à medida de recuperação. E aí na parte de implantação, basicamente, né, quando vier uma tentativa de vazamento de dados, aí são todas as partes envolvidas. Quais são as mudanças que são relacionadas, quais são as políticas, quais são os processos, quais são as normas, qual que é o planejamento organizacional de regra de escalonamento. E aí na operação continuada, você tem, né, na parte de invocação aqui, quando realmente acontecem as falhas, mas o mais importante é a parte de teste, quando você cria o seu calendário de testes, e aí você pode ter testes específicos para cada uma das áreas de negócio, porque uma das funções do DPO é garantir que os procedimentos estão sendo adequados e que as normas estão sendo seguidas e as medidas de recuperação estão a contento. Então, o Forbis, além de ser certificado em 16 processos do ITIL, possui ferramenta de workflow, ferramenta de desenvolvimento low code e algumas coisas sem código, e toda essa parte de GRCS possui também, né, relembrando, toda a parte de gamificação e AIOps. E uma das coisas que eu gostaria de mostrar para vocês é como é que é feito a customização de uma inteligência artificial para a infraestrutura. Eu vou vir aqui em Pipes, vou selecionar um pipe qualquer aqui, tá? Então, vou pegar esse cara aqui. E aí vocês vão ver que o Forbis, ele nasceu como workflow. E aí aqui está toda a automação. Ele detecta, sem a necessidade de codificação, que está ocorrendo. Se o host estiver offline, ele executa todas as ações. E aí ele vai aprendendo com o ambiente. Conforme isso vai acontecendo, ele já começa a tomar as decisões. Olha, estou sofrendo um ataque, muda o nó, habilita o firewall, mexe na rota. Então aqui você começa a trabalhar com uma coisa que no próximo evento nós vamos falar, que é a hiperautomação voltada para dentro das corporações apoiadas em gestão de serviço.
Bom, pessoal, recapitulando, do início, abertura, criação de portais, abertura de chamados, atendimento, georreferenciamento, processos ITIL, Omnichannel. Então, passamos por bastante temas de uma maneira bastante superficial, né, em alguns aspectos, mas a ideia aqui era mostrar para vocês a capacidade que a plataforma Forbis tem de fazer com que você integre todos os seus sistemas, reduza custo, tenha uma visão em tempo real de toda a sua corporação, consiga reduzir a quantidade de plataformas que você tem dentro da corporação, integrando, substituindo, fazendo a integração direta com o seu ERP e trazendo uma melhor tomada de decisão e proporcionando engajamento através da parte de gamificação e utilizando inteligência artificial, não só na parte de bots, mas também de AIOps, que é uma coisa que o mercado vai começar a buscar cada vez mais. Só um exemplo, um dos nossos concorrentes, né, Big Panda e Dynatrace, nós conseguimos atender métricas bastante interessantes que eles ainda não atendem, né, em alguns estudos que nós estamos fazendo, para vocês entenderem o que é um pouco da plataforma Forbis. Queria agradecer demais o tempo de vocês e caso tenha alguma dúvida, podem mandar que nós estaremos sempre atentos, tá bom, pessoal? Muito obrigado.